Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e ter alguns instantes de oração, você com Deus. Amém? Eram alguns instantes, não era nossa abertura inteira. Eu tenho 2 avisos que são importantes, todos os outros também são, mas estão projetados aqui. Você pode acompanhar, ou já estava acompanhando, mas os 2 são: no próximo domingo nós temos a feijoada, e parece que a gente espera o ano inteiro para esse momento. Então dê o seu nome até quarta-feira para o Patrick, tá bom? Então, próximo domingo, dia 21, nós teremos a nossa feijoada. Segundo, é que no outro domingo, posterior ao dia 21, no dia 28, nós teremos eleição para oficiais aqui na igreja. Então, você que é membro da nossa igreja, você tem uma convocação para responder, um chamado para responder a respeito disso, tá bom? Então, dia 28, tá joia? Deixa eu olhar aqui se tem mais algum. Bom, todos os outros estão aí. Um é importante. Tem o nosso artesanato, que nós teremos inscrição dia 6 de agosto, uma terça-feira, 2h30. Ajuda a gente a compartilhar essa arte aí com o pessoal e tudo mais. E no dia 3 nós teremos comemoração do Jubileu de Carvalho do nosso presbitério de Campinas. Vai ser lá na Estação Cultura em Campinas, dia 3 de agosto. Todos estão convidados. Ajuda a divulgar também, tá bom? Chamar o pessoal do louvor para vir à frente. Nós vamos cantar algumas canções. Se você pode, fique em pé. Nós queremos cantar 2 músicas. Tremenda graça, Sara, por favor. Governa o mundo com sua justiça.
como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que vale teu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que tem a graça, ó que vale teu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quão formoso és? Maravilhoso
Feche teus olhos mais uma vez. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui e cantarmos ao Senhor sobre os teus grandes feitos e trazermos à nossa memória quem o Senhor é, a tua graça que nos alcançou e o teu amor que é derramado sobre as nossas vidas. Continua a ministrar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Cada um que vá para suas classes já pode ir. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Como os irmãos capazes do Senhor Jesus? Amém? Amém. Vamos. Olha, eu preparei bastante coisa para hoje, viu? Não vamos nem entrar no capítulo 17, que é para hoje, mas preparei bastante coisa para a gente conversar aí, tá? Esperar o. Ixi. O Samuel está indo lá. Obrigado. Obrigado. Então, é a lição... A lição 9, né, do capítulo 17 ao 18. Obrigado, irmão. A destruição da Babilônia. Que ele seria o capítulo 17 ao 18. Isso, está lá. Então, esse seria para a gente começar hoje. Mas eu preparei para a gente conversar outras coisas, para depois a gente entra aí. Vamos pedir para quem que vai orar para a gente começar aqui. Eu sempre peço para o Bertanha, né, para a Edilene, deixar para vocês lerem alguma coisa. Né? Marcelo, você pode orar para a gente, por favor? Senhor nosso Deus, nos abençoe no dia de hoje, nos livre de todas as tentações diárias e que o Senhor possa estar nos abençoando e abençoando o Daniel nessa condução de agora cedo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Obrigado. Vamos lá. Reflexões, né? Algumas reflexões para a gente começar aí. É possível uma ordem cronológica dos eventos escatológicos? O Apocalipse basicamente são os eventos escatológicos. É possível a gente fazer uma cronologia disso? Né? De como vai acontecer daqui para frente, né, de nós, né? É possível ou não? Tem várias visões diferentes. Isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Cada um vê de uma forma. Mas de nós para trás, tem uma ordem cronológica da história bíblica? A história bíblica de nós para trás, no tempo. Tem. Isso que eu queria conversar um pouco hoje. Né? A gente fala assim, é difícil entender a Bíblia, é difícil, eu leio o texto, não sei, eu não entendo. Grande parte porque a gente não tem na cabeça essa cronologia da história bíblica. O que eu estou lendo? Em que momento da história que está? Né? Então, eu queria passar rapidamente aqui para a gente, e podia até pegar, até vou sugerir para o pastor, né, para o futuro aí, depois de terminar o Apocalipse, fazer esse estudo. Né, para a gente visualizar, ter essa visão panorâmica da história bíblica, né, dos eventos. Esses eventos são históricos, pensando daqui para frente, daqui para trás. A gente vai ler Bíblia, ler um monte de coisa. São eventos históricos ou são só historinha? O que vocês acham? Começando aí já. Fala, Edilene. Não sabe? Não quer falar? Não quer se comprometer? São eventos históricos. Né? Tudo que a gente estuda ali são eventos acontecidos. Né? E o daqui para frente, o que vai acontecer. Né? Em que momento nós estamos nessa história?
Qual momento nós estamos? Achei que é importante também. Nós estamos nessa história toda aí. Nós estamos em que momento da história? Qual momento nós estamos vivendo? Dentro dessa história bíblica. Visto que tem a história, a maior parte já passadas, e tem Apocalipse, a gente vai estar vendo eventos futuros, né? E aonde que nós estamos aí? Nosso momento presente. Oi? Isso, é época da graça, mas assim, desses eventos históricos. Talvez sim, mas o que a gente pode dizer é entre Jesus, já veio, já encarnou, né, voltou para o céu e disse que ia voltar, não é isso? Então nós estamos nesse momento aí, de que ele foi e estamos esperando a sua volta. Isso, a grosso modo é isso, certo? Vamos lá. Pensando nos reinos, né, se existem dois lados daquele, de que lado eu estou? Aqui já pensando para a gente aqui. Né? No Apocalipse a gente vê muito isso no Apocalipse, né? Os reinos, né? Reino das trevas, reino da Babilônia, né? E o reino de Deus. De que lado eu estou? Claro que do lado de Deus, vamos dizer assim, né? Do lado de Jesus. Mas eu queria meditar um pouco hoje, né? Ver que não é tão simples assim dizer. Não é tão simples assim separar, né? Aí, né? Eu vivo a ética de qual reino? Já que eu estou no reino de Deus, né? Eu vivo a ética de qual reino? Né? Na prática, no dia a dia, né? No meu raciocínio, na minha vida. De qual reino é a minha ética? O meu modo de viver, meu modo de agir, de pensar, de julgar as coisas. Ajuda a estabelecer o reino de Jesus? Já que eu estou nesse reino, eu ajudo a estabelecer esse reino? É uma das coisas que a gente vai conversar hoje aí com relação às visões, maneiras de entender Apocalipse. Né? Eu estou ajudando a estabelecer esse reino de Jesus, visto que eu já estou nele, vamos dizer assim. Vamos lá. Os valores principais do reino de Deus são verdade, justiça, paz, fraternidade, perdão, liberdade, alegria, dignidade da pessoa humana. Isso aqui nem eu escrevi, eu peguei isso, né, de alguém. Não coloquei aqui o autor, mas eu peguei de alguém. Né, esses valores do reino de Deus, do reino de Jesus. Né, que pensar em verdade, justiça, né, paz, fraternidade. Então, se estabelecer o reino de Deus, já vamos pensar por aí já, seria estabelecer esses princípios. Né, para já. Né? São uma das coisas que a gente, né, vai pensar hoje aí. Para já. Um versículo, né? Lucas 17, 21. Justiça, paz e alegria no Espírito. Então, o reino de Deus, antes fala isso, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, né? Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. Certo? O que temos a fazer hoje? Porque a gente estuda Apocalipse, né, vê tanta as bestas, vê lá, né, os reinos, vê lá a Babilônia, né? Mas nós estamos nesse meio tudo, estamos nesse rolo aí. E o que eu tenho que fazer hoje? O que Jesus espera de mim hoje? Né? Ali eu coloquei baseado lá em Lucas mesmo, né, no final de Lucas, que está aqui na sua ascensão, ele fala, né? Eis, estareis convosco todos os dias, né? E, portanto, discípulos de todas as nações. Vamos lá. A ordem... eu preparei aqui para a gente já dar uma pensada nessa ordem da história bíblica. Né? Só para ajudar um pouco a gente, isso não é um Apocalipse, mas da Bíblia toda. Né? O que tem na Bíblia toda? De maneira bem rápida, claro, né, que nós não dá tempo para a gente conversar muita coisa, né? Vamos lá. Antes, só para a gente ver, alguém abre para mim. Lucas 4, por favor, Lucas 4.
do 18 ao 21. Lucas 4, 18 ao 21. Quem achou ali? A Edilene achou. Pelo jeito já parou, acho que já achou. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Obrigado. Então, quem está lendo e lendo o quê? Jesus está lendo o quê? O profeta Isaías. Na onde? Na sinagoga. Ah, muito bem, muito bem. Estudo bíblico aqui, né? Estudo bíblico, né? As perguntas para o texto. Então, Jesus está na sinagoga, deram para ele o livro para Isaías, ele leu. Só que o Isaías para aí? Não. E por que Jesus parou ali? E falou: hoje se cumpre o que ouvisse. O que vem depois desse texto? Ele parou ali, como é que é? Dia aceitável do Senhor, é isso? E apregoar o dia aceitável do Senhor? O que vem qual a frase que vem depois lá em Isaías? O dia da vingança do nosso Deus. Então por que ele parou ali e falou que hoje se cumpre essa escritura até aqui? Né? Por quê? Porque ele está falando da sua primeira vinda, que ele chama, né? Jesus se encarnou, né? Veio para salvar. Então, a princípio, por que ele parou ali? Porque ele veio, né, esse dia aceitável do Senhor. Então ele veio para salvação, ele veio para encarnar, ele veio para nos salvar. A outra parte do profeta Isaías, quando ele fala o dia da vingança do nosso Deus, vai ser quando? Na outra vinda, lá no futuro. Não é interessante, né? A gente vê isso. Então aqui Jesus falando: olha, eu estou cumprindo aqui o profeta Isaías, essa profecia está cumprindo em mim. Eu sou o Salvador, né? Eu vim aqui para salvar. Nesse primeiro momento, né? Ele parou ali e não leu o restante. Eu ia pôr a música ali, não deu certo. mas na música está o Isaías inteiro, né? Continua lá o dia da vingança do nosso Deus e tal. Mas isso só para a gente ver que, para entender os eventos, né, a gente tem que prestar atenção, né, nas coisas. Vamos lá. Então, na cronologia bíblica, qual é o primeiro evento? Criação do mundo, Gênesis 1, de 1 a 31. Todo mundo conhece o texto, né? Gênesis 1. No princípio que Deus fez a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Daí a cada dia Deus vai falando: haja luz, haja separação entre as águas de cima, as águas de baixo, né, e tal. E assim vai. Eu achei interessante ali, vou lá já fazer aqui um parênteses aqui, eu achei interessante lá em Gênesis, né, a maneira que Deus vai criando ali, entendendo um pouco, né, toda a matéria é formada do quê? Oi? Química, né? Eu falo que é física, não é química, né? A química. Toda a matéria é formada do quê? Se for dividindo, toda a matéria vai chegar no quê? A melhor porção da matéria. Os átomos, né? Que vai formar as moléculas, né? Que vai formar as matérias todas. Ali não dá a impressão que já estava... Os átomos já estavam ali, todos os átomos, né? Ele só foi fazendo o arranjo molecular, né? Que vai formar as coisas, né? Haja luz, haja água, haja terra, né? Ele só foi fazendo os arranjos moleculares ali, né? Interessante. Vamos lá. Então, o primeiro evento é criação. Depois, Gênesis 3, a queda do homem, né? Vai aparecer lá a serpente. E Apocalipse fala que o dragão é a antiga serpente. Olha a ligação aí já, né? Daí vem então a queda do homem, Gênesis 3, de 1 a 24. Né? A serpente conversa lá com a mulher entra na conversa, daí o homem também entra na conversa e entra o pecado no mundo.
E toda essa consequência que vem com o pecado, a separação de Deus. Daí, Deus, né, conversa lá, amaldiçoa a serpente, amaldiçoa a terra, né, por causa do pecado, amaldiçoa Adão, né? E a história vai continuando, chega no dilúvio, né? O mal vai aumentando, Deus fala, olha, não tem mais jeito, vou destruir tudo. E fala, escolhe lá o Noé, né? Manda ele fazer essa grande arca, onde vai, né? Onde ele ia colocar lá um casal de cada animal para preservar. Então depois daí, então esse seria o dilúvio, né? Depois do dilúvio, a gente pode pensar nos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Aonde que ali eu não pus a Gênesis 12. Gênesis 12, Deus chama Abraão, né? Deus chama Abraão. Fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande bênção, né? Se tu uma bênção. E ele vai abençoar todas as famílias da terra, né? Qual que era o plano de Deus a partir de Abraão? Formar um povo. Formar um povo. Para desse povo vir o Salvador, Jesus, né? Daí Abraão tem o seu filho Isaac, depois Jacó, e Jacó que tem os seus 12 filhos, um deles José, né? Que foi vendido lá para o Egito, né, como escravo, se tornou governador do Egito. E daí o que aconteceu? Uma grande fome, né, na terra toda, só tinha alimento no Egito. Ele trouxe a família dele para o Egito. Entrou então a família de José para o Egito. Daí José morre o faraó que conhecia José, e começa o povo. Daí virou um povo dentro do outro povo. Israel era um povo dentro, uma nação dentro da outra nação, era o Egito. E o Egito começou a ficar, peraí, se nós não ficar esperto aqui, esse povo vai dominar nós. Então começou a oprimir, começou a dar um jeito, né? Mandar matar as crianças, né? As parteiras lá. Como é que chamava as parteiras? Então, a parteira hebreia, apareceu o nome delas lá, não parece o nome delas lá? Com Z. Com Z e com P, não é? Não é cifrar e poá? É isso, acho que é isso, né? As parteiras desobedecem, né, ao faraó, corajosas mulheres, né? Corajosas, desobedeceram, não matou os nenê, daí que ele mandou jogar no rio. Também não adiantou, né? O Moisésinho foi lá foi colocado na cestinha lá de junco, né? E aí os filmes estão prontos, né? A Record tá fácil, né? Tá pronto os filmes, né? Já pensou? Ela colocou lá, como é que chamava a mãe de Moisés? Joquebede, né? Joquebede. Colocou ela no cesto, né? E a irmã dele, que é a Miriam, foi acompanhando, né? E foi parar lá a filha do faraó que pegou para criar. Olha que interessante. Daí o que a Miriam falou? Quer que eu arrume uma cuidadora, né? Para cuidar do menino? Quero. Chamou quem? A própria mãe dele. A própria mãe, né? Então ela ganhou, olha só. Ela ganhou para criar para o filho. Só que não ficou sempre com ela, né? Depois ela teve que entregar lá. Olha que interessante. Então esses são os... Então, olha, resumimos um monte de história, né? Daí a história foi passando. Até chegar, daí vamos voltar aqui um pouquinho. Então esse povo, entrou uma família no Egito, saiu um povo, lá com Moisés, o libertador. Saiu um povo. Esse povo ficou no deserto 40 anos, e entrar na terra prometida, né? Daí na terra prometida, o primeiro período, lá na terra, foi o período dos... Tinha rei? Não. Tinha os juízes. Muito bem, juízes. Período dos juízes. Daí, o último juiz foi o Samuel, o último juiz. Isso. Daí vem o primeiro rei, que é o Saul. Depois que vem o Davi. Então, com Davi, o reino era um reino unido. Era um reino só, as 12 tribos. Daí, com Salomão... rachou o reino, né? Reino dividido. O reino de cima, reino do norte, né? Que é chamado... agora fugiu.
Porque tinha o rei do norte e o rei do sul. Né? O rei do norte é Israel mesmo, e o rei do sul, Judá. Isso. O rei do norte é a capital, Samaria. E o rei do sul, capital, Jerusalém. Isso. Os dois reinos, caminhando assim. O rei do norte foi extinto primeiro. Quem que invadiu o rei do norte primeiro? A Síria, né? A Síria. Depois o reino do sul foi para Babilônia. Daqui entra a Babilônia. Né? O meu xará foi para Babilônia. Né? Meu xará, para Daniel. E junto com ele foi o profeta Ezequiel, que ficou no meio do povão. Daniel ficou no palácio, né? E Ezequiel ficou no meio do povão. Isso mesmo. Quanto tempo durou esse exílio na Babilônia? Oi? Tá. Isso. Tá tudo lá já predestinado. Muito bem. Verdade, predestinado. E na Babilônia durou 70 anos, né? Isso, 70 anos. Eles voltaram para a reconstrução. Né? Quem que fez a reconstrução dos muros? Neemias, né? Neemias. E parece lá também o... E agora esqueci os outros personagens lá. Mas tá bom. Mas daí nessa época tem os profetas. Olha que interessante. Estou demorando, porque a gente vai ler os profetas. Tem profetas que profetizaram antes do exílio da Babilônia, né? Profetas que profetizaram no exílio, né? E outros que profetizaram depois do exílio. Né? Depois do exílio tem o Malaquias, acho que o Ageu e o Zacarias. Acho que é isso. Que vem depois do exílio. Daniel e Ezequiel estão no exílio. E os outros estão antes, o Jeremias, né? Tudo estão antes do exílio da Babilônia. Então vamos lá. Mas aí, passando tudo isso, né? Pegando, acaba o Velho Testamento, o último é o último livro, né? Não é o último assim, da história, assim, cronológico, mas o último é o Malaquias, né? Daí vem os evangelhos. Os evangelhos vai falar de quem? De Jesus. Né? Falar de Jesus, que seria a primeira vinda de Cristo. Mateus 1, 38, João e o Coríntios, né? Vai falar dessa primeira vinda de Jesus. Né? O nascimento, a encarnação do verbo, né? Que é chamado, foi profetizado lá no Velho Testamento, né? E Jesus nasceu. Né? A encarnação do verbo. Vamos lá. Depois... Então, nós estamos aí nesse meio termo, né? Jesus já nasceu, completou a sua obra, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e falou, olha, da maneira que vocês estão vendo eu subir, eu vou voltar. Né? Então, nós estamos nessa espera dessa segunda vinda, que a gente chama. Né? Estamos aqui esperando. Então estamos nessa espera, aguardando. Vamos lá. Daí vai ter o julgamento final, né, nessa segunda vinda. O julgamento final. Tem lá a batalha de Gog e Magog, batalha de Armagedon, né, no Apocalipse. Daí vai ter a ressurreição dos mortos. Está isso tudo no Apocalipse 20, do 7 ao 15. Certo? Daí fala lá, Apocalipse 21, da nova criação. E aí vai. Aqui que eu queria pensar com os irmãos. Tem algumas correntes de pensamento. Por isso que estudar Apocalipse, né, é meio complicado, porque tem muitas correntes de pensamento, maneiras de interpretar. Como são eventos que não aconteceram ainda, eventos que irão acontecer, então, cada um interpreta de uma maneira. Né? Porque a interpretação realmente não é fácil. Vocês viram lá, nesse pequeno texto que nós lemos lá de Lucas. Né? Mas você vai pegar lá Isaías, está mais longo. Né? Mas Jesus falou, olha, eu cumpri essa parte aqui, a outra parte eu vou cumprir depois. Né? Tem muitos textos que a gente vai ler que é assim, está lá corrido, né? Mas emenda tudo, né?
emenda a primeira vinda, a segunda vinda, com tribulação, com milênio, emenda tudo. Daí essa semana, né, que eu tinha mais tempo, um pouco, né, então eu peguei para estudar essas visões, maneira de interpretar o Apocalipse. Né. Li os argumentos presbiterianos, até coloquei aqui, né, li um pouco do Hernandes, né, semana, e li também as outras visões dos outros maneiras de interpretar. E pus aqui um resumo para a gente pensar um pouco. Né. A visão presbiteriana é o amilenismo. Né? O que é o amilenismo? Vamos colocar aqui, vou pôr aqui. Vamos lá. Então tem o amilenismo, que é a nossa maneira de interpretar. Baseado no quê? Nos documentos de Westminster. Tem catecismo menor, catecismo maior, e tem vários documentos lá, essa profissão de fé, lá nessa Assembleia de Westminster, lá na Inglaterra. Então, essas visões são baseadas nesses documentos aí. E claro que daí, hoje, a gente vai ver a pastor presbiteriano argumentando por que não entender dessa forma. Né? E eu achei interessante os argumentos, depois a gente conversa. Depois tem o pós-milenismo, né? Uma outra maneira de interpretar. Depois tem o pré-milenismo histórico, a outra maneira de interpretar os eventos. E a outra é o pré-milenismo dispensacionalista. Então, são 4 formas de interpretar, certo? Cada um com a sua maneira. E o que mais divide as opiniões? É a tribulação, né? Se é 7 anos, não é 7 anos, como é que é? O milênio, né? Se realmente é 1000 anos ou não é. A ressurreição dos mortos, se vai ser um evento só, ou vai ser em 2 ou em 3 etapas. O julgamento, se também é uma etapa só julgando todo mundo, se é 2 etapas julgando os salvos, depois julgar os não salvos, ou se é 3 etapas julgar o salvo, o não salvo e depois o judeu. O judeu no meio. Então tem toda essa visão aí. Vamos lá. Não vai dar para enxergar ali, porque eu não consegui separar ali a nossa... Mas eu vou vendo ali. Sobre a segunda vinda. Sobre a segunda vinda de Jesus, que é o que nós estamos aguardando. O amilenismo entende que é um evento simples. O que é um evento simples? Uma etapa só, certo? Vai ter o arrebatamento, vai ser a vinda de Jesus, né? Vai ser visível, já nesse primeiro momento, visível, ele vai descer, todo mundo vai ver, todo olho verá, e tal. Então, o amilenismo é um evento simples. Já para o pré-milenismo, também é um evento simples. Aí é a mesma visão, um evento simples. Uma vinda só, que vai arrebatar, que vai ressuscitar, tudo um evento simples. Já para o pré-milenismo, vai ter o arrebatamento e depois a segunda vinda. Qual que é o entendimento? Quando fala lá que os salvos encontrarão Jesus nas nuvens, então entende que essa vinda, esse primeiro momento, Jesus vai estar lá na nuvem, só ninguém vai ver, e a igreja vai subir e encontrar com ele nas nuvens. Isso é na visão do pré-milenismo. Daí vem a tribulação, 7 anos. Daí, depois dos 7 anos, que daí que Jesus volta mesmo para pisar na terra, tudo olho verá. Essa visão pré-milenista. Isso é o pré-milenismo histórico. Né? O pré-milenismo dispensacionalista também vai pensar da mesma forma. Esses 2 momentos da segunda vinda. O arrebatamento, né, encontra nas nuvens, e depois dos 7 anos que ele vem para pisar na terra. Sobre a ressurreição dos mortos. O amilenismo, a ressurreição geral, que é a nossa visão do amilenismo, uma ressurreição geral. Todo mundo ressuscita no mesmo momento, Jesus vem e os mortos ressuscitarão. Salvos e não salvos, todo mundo, junto. Para o pós-milenismo, também da mesma forma. Para o pré-milenismo, a ressurreição, primeiro dos crentes, nessa vinda, nesse arrebatamento, ressuscita os crentes. Daí tem a grande tribulação, daí começa o milênio, depois do milênio, que seria a ressurreição dos não salvos. Esse é o pensamento dos
pré-milenista. São duas etapas. Primeiro ressuscita os salvos, depois ressuscita os não salvos. E os dispensacionalistas, já vai por 3 momentos. 3 momentos. Primeiro ressuscita os salvos, nesse arrebatamento, ressuscita os salvos. Depois ressuscita, depois da tribulação, os judeus, que estavam mortos, separou o judeu. E depois, em terceiro lugar, depois do milênio, os não salvos. Essa é a visão dispensacionalista. Sobre o julgamento, sobre os julgamentos, para o arminianismo, o julgamento geral de todo mundo. Todo mundo ressuscita, todo mundo é julgado junto, salvos e não salvos. Isso para o arminianismo. Para o pós-milenismo, também igual, julgamento geral. Para o pré-milenismo, julgamento, vamos lá, julgamento na segunda vinda e depois do milênio. Então seria o julgamento dos salvos, nessa primeiro arrebatamento, e o julgamento dos não salvos depois do milênio. Essa é a visão deles. E para o dispensacionalista, assim como a ressurreição, também estão em 3 momentos. Primeiro julga os salvos, depois julga os judeus, e em terceiro que vai julgar os não salvos. Essa visão dispensacionalista. Sobre a tribulação, quando a Bíblia fala lá da grande tribulação, o que pensa, pensamento amilenismo, já está acontecendo já. Tudo isso vai acontecer nesse período que nós estamos, entre esse período que Jesus subiu e até ele voltar. Então, nesse período vai acontecer, já está acontecendo essa tribulação. Estamos tudo nesse aqui. Para o pós-milenismo, também na presente era. Está lá. Para o pós-milenismo, também a tribulação é nessa presente era já. Não vai ser um evento especial. Para o pré-milenismo histórico, experimentada na presente era também. Então, os 3 aqui estão pensando em tudo na presente era. Só o dispensacionalista que vai entender que a igreja vai ser arrebatada, daí começa a grande tribulação, que serão, para não entender a dispensacionalista, 7 anos. Então, a igreja é arrebatada, daí passa 7 anos de tribulação, a igreja não estaria aqui, nem o Espírito Santo, né, que sobe junto com a igreja, que vai apresentar um noivo lá para a noiva para o noivo, né? Daí que vem a grande tribulação, certo? E terminando os 7 anos, daí que, no entendimento especialista, daí que Jesus vem de verdade para julgar. Esse é um pensamento dispensacionalista. Pois não, Patrick. Sim, é muita coisa igual. Eu não. Pós-milênio. Aquilo porque aqui, ó, lá. Segunda vinda. Evento simples. Ressurreição. Ressurreição geral dos crentes. O outro a mesma coisa. Julgamento. Nessa parte aí, julgamento geral de todas as pessoas. Como que vai ser esse, por exemplo, assim, não sei se chegou a ver. Porque assim, tudo no pós e o outro vai acontecer agora, porque tá tudo igual ali pra mim. Ou o amilenismo é tipo assim, por exemplo, o julgamento já houve em Jesus na cruz, e aqui ele vai só chegar e vai decretar aqui, e no pós ele vai vir depois do milênio. Eu não cheguei a entender. Mas... Vamos ver o que a gente consegue aqui. Pós-milenismo, né? Ressurreição geral dos crentes incrédulos e incrédulos na segunda vinda. Julgamento no pós-milenismo, julgamento geral também de todas as pessoas, certo? E tribulação também, a experiência da presente era. Então tudo igual, tudo igual.
no final vai ter mais diferença. É que falta mais coisa aqui ainda. Falta mais coisa. Falta mais coisa. Vamos lá. Tem mais um quadro aqui. Sobre o milênio. Sobre o milênio. Vamos ver. Para o amilenismo, é não literal. Certo? Sobre o milênio. Para o amilenismo, o milênio não é literal. Entendeu? É só uma maneira de falar desse reino de Jesus. Certo? Uma coisa não literal, não tem nada com 1000 anos. Né? Seria não literal. Que Jesus, a gente for pensar em reino de Deus, na Bíblia, né? Tem várias maneiras de entender. Né? Jesus, quando estava aqui, ele falou: olha, se eu estou aqui curando, se eu estou aqui fazendo milagres, já é chegado sobre vós o reino de Deus. Né? Várias vezes ele falou isso. Né? Só que se tem hora que você vai ler a Bíblia, vai aparecer lá, a tal pessoa não entrará no reino de Deus, dando a ideia do reino futuro, um reino espiritual. Ora, Jesus também vai falar, olha assim, olha, o meu reino não é desse mundo. Então são várias maneiras de entender. Então qual que é a maneira certa? É tudo junto. Então tem o reino de Deus, de alguma maneira, o reino de Deus está dentro. Uma hora ele fala assim também, o reino de Deus está dentro de vocês. Né? O reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus é para ser pensado dessa forma. Né? Ele já está reinando, né? Na nossa vida, já está reinando nesse mundo, né? E temos que estabelecer, ele espera que nós estabeleçamos o seu reino já. Por isso que eu coloquei lá, que Paulo fala, o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria. Então, aproveitando aqui a minha reflexão, seria essa, né? O que ele espera de nós hoje? Estabeleçamos o seu reino já, né? E vivamos o seu reino já. E viveremos também eternamente o seu reino. Né? Então essa é a ideia do amilenismo. Pós-milenismo, também a mesma coisa. A presente era entrará. Já tem uma diferencinha aqui. Já tem diferença. A presente era entrará no milênio pelo progresso dos povos mediante o evangelho. Então aqui o pós-milenismo traz essa ideia de que entraremos nesse milênio pelo progresso do evangelho. Interessante. Interessante. Né? Nós já vamos entrar direto nesse milênio, né, nessa era, através da pregação do evangelho, da implantação do conceito evangélico para já. Né? Essa que seria a ideia. Então já vai entrar nesse reino, Jesus reinando aí. Pré-milenismo histórico, o milênio futuro após a vinda de Jesus. Né? O reino milenar literal sobre as nações do mundo. Então, o pré-milenismo tem esse entendimento que depois do arrebatamento, né, daí Jesus, depois dos 7 anos de tribulação, daí Jesus vem. Né, quando ele fala lá, Jesus junto com Jerusalém, como é que é o texto do Apocalipse? Desce com Jerusalém e tal. Jerusalém que desce do céu. Isso, Jerusalém que desce do céu. O pré-milenista histórico, ele entende que essa Jerusalém que desce do céu é a igreja que tinha subido com Jesus, que vem com Jesus. E daí Jesus vem para reinar na terra. Jesus, mesmo pessoalmente, que vai reinar esses 1000 anos na terra. Aí que vem os argumentos que eu li do Hernandes, né, que eu concordei, né, muito, que é assim, peraí, como é que vai ser esse milênio na terra? Como é que vai conviver quem já foi ressuscitado, já tem corpo incorruptível, junto com os outros que ainda não foram transformados? Quer dizer, então esse foi o argumento que eu li. E é mesmo, seria muito estranho, né? Seria muito estranho essa questão desse reino literal de 1000 anos. Daí, o Apocalipse fala que esses 1000 anos o dragão, a serpente, vai estar preso, né? Vai estar amarrado. E depois de 1000 anos vai ser solto. Né? O primeiro vai ser solto e, de novo, ele vai arrebatar as nações para guerrear contra o Cordeiro, né? Que seria a batalha Gog e Magog. Né?
qual a interpretação dos presbiterianos sobre isso, sobre o amarrar? Quando Jesus estava lá, foi acusado de expulsar demônio pelo poder de Beelzebub, né? E ele explicou, olha, mas espera aí, se eu expulso o demônio pelo próprio reino dos demônios, então o reino do diabo está dividido, né? Mas se eu expulso pelo poder de Deus, é chegar sobre vós ao reino de Deus. E eu não sei se é ali, agora eu estou emendando o texto, mas tem uma hora que ele fala assim, como que eu vou entrar na casa do valente se não amarrá-lo primeiro? Né? Se eu não prender ele primeiro. Então ali, com essa vinda de Jesus, com a igreja presente, com o Espírito Santo, com a nossa autoridade em Jesus, o inimigo já está amarrado, já está sendo preso. Essa que é a ideia, né? Então, quanto mais o evangelho é pregado, o reino de Deus é estabelecido, o inimigo está sendo amarrado. Quer dizer, ele não tem toda a liberdade. Então, essa que é a ideia. Mas o pré-milenista, né, a história vai entender que esses 1000 anos, literal, onde vai ter esse reino de Jesus, tal. E já o dispensacionalista, mais ou menos igual. Né? Aí fica igual o pré-milenista histórico. Né? Também entende tudo literal. 7 anos de tribulação e 1000 anos desse reinado. Né? Com essa coisa meia estranha de entender, que seria os transformados, né, vivendo junto com os... Aqui que fica estranho. Mas vamos lá. Outra coisa que traz muita contenda é a interpretação sobre Israel. Né? Se Israel tem um tratamento... Israel como povo, esse povo que está lá até hoje, lá fazendo guerra. Né? Se Deus tem um tratamento especial com esse povo ou não. Se Deus considera hoje igreja, o antigo Israel, né? Ou a igreja seria Israel no Novo Testamento, né? No presente, ou como é que é isso? Então isso que difere também as ideias. Vamos lá. Israel e igreja para o milenismo. Qual que é a ideia? Igreja é Israel no Novo Testamento. Nenhuma distinção entre Israel e igreja. Certo? Então essa é a visão amilenista, a visão da gente aqui, que não tem tratamento diferente não. O que Deus trata diferente é a igreja, e que hoje, a igreja de hoje seria o Israel de ontem. Aquele povo lá que veio a partir do Abraão, né, tal, de José, tá certo? Então essa é a ideia amilenista, que não tem distinção, não tem tratamento diferente não. Para o pós-milenista, a igreja de Israel no Novo Testamento também é a mesma visão. O pós-milenista também é a mesma visão, que não tem tratamento diferenciado para Israel. E que a igreja hoje é como se fosse esse Israel de ontem. Certo? Vamos lá. Para o pré-milenista histórico, a igreja é o Israel no Novo Testamento. Porém, Deus trata com Israel separadamente. Então, já o pré-milenista, né, entende também que hoje a igreja é o Israel de ontem, porém, Deus tem um tratamento diferenciado para Israel. E o dispensacionalista mais ainda, vai ter mais esse pensamento. Até o dispensacionalista entende que a grande tribulação é uma maneira de Deus tratar com Israel. Então, a grande tribulação seria para Israel e não para o povo em geral. Essa é a ideia deles. Né? Baseado em quê? Baseado em quê? Eles entendem assim, quando Paulo, nas suas cartas, ele fala assim, olha, que hoje a gente vive a plenitude dos tempos. Que seria o quê? O tempo da igreja. Entendeu? O tempo de Deus tratar com os gentios, seria a ideia. Então, na plenitude dos tempos veio Jesus, que seria o tempo dele tratar com os gentios. E a tribulação seria um tempo dele voltar a tratar com Israel. Mas fica estranho, porque como é que ele vai tratar de maneira diferente as pessoas? Daí ele não seria justo, né? Então, eu acho que, né, o argumento seria esse. Pois não.
ele estava falando a respeito de Israel, que não tem nada a ver, hoje nós somos tudo igual. Eu falei, pastor, isso foi na escola dominical, eu falei, pastor, eu respeito a opinião do senhor, mas penso diferente. Por que eu penso diferente? Gente, olha Israel, os vizinhos dele ali é tudo inimigo. Eles não conseguem exterminar com Israel. Israel faz horta no deserto. Né? A tecnologia de Israel é para todo mundo. Tem diferença aquele povo. Eu penso que Israel é um povo abençoado. Sim. Uhum. Seria essa a ideia do dispensacionalista. A ideia de que essas promessas lá no Velho Testamento vai se cumprir lá no Novo Testamento, lá no Apocalipse, né? Que seria da terra e tal. Mas isso eu não concordo. Por quê? Porque seria uma maneira... essa questão dessa sabedoria do povo judeu, como que eu entendo? Por exemplo, quem segue a Deus, quem estuda a Bíblia, quem se converteu, uma maneira visível de ver uma pessoa convertida, um cristão verdadeiro, qual que é uma maneira? Olhar a vida dele. Eu pergunto, um cristão, né, que se converteu, ele tem mais sabedoria? Tem. Vai ter uma vida melhor? Vai. Né? Vai ter uma vida mais... Jesus falou, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, olhando para a vida da gente mesmo, quanta coisa a gente é livrado, né? Não só porque o anjo vem e livra a gente, por escolha, sabedoria, inteligência, né? Os maiores, o povo que mais tem prêmio Nobel, né, são os judeus. De onde vem essa sabedoria? Não seria esse contato com Deus desde lá do passado, né, que vai trazer sabedoria, vai trazer estratégia, né? Guerra, o que é? Já, irmão Marcos. Né? A guerra é feita com estratégia, com sabedoria, com tecnologia, que vem de inteligência. Entendeu? Então eu não vejo, eu já vi dessa forma, mas hoje eu não vejo só uma questão espiritual de Deus. É uma questão de sabedoria, de quem tem contato com Deus, que é o Deus da sabedoria, e daí a gente vê hoje na vida nossa aqui, no cotidiano. Por que uma pessoa tem uma vida muito melhor do que outra? Né? No caso, um cristão. Porque ele se livra de um monte de coisa que vai atrapalhar a vida dele. O Marcos, que quer falar lá? Oi? Tá certo. Ali eu coloquei, né, da onde eu tirei esse resumo ali, que eu montei esse quadro. Oi, pois não, lembrou? Vamos lá.
a gente vê que Daniel era um servo. Fala, Patrick. Que a gente está falando de algo sobre fim dos tempos. Então, quando a gente fala assim, ó, vamos lá, pegando só a ideia, Israel pode ser um povo abençoado, sim. Os hebreus eram um povo de Deus, né? Passou por bastante coisa, só que eu concordo com você também, era um povo de Deus, estava ali para ser resgatado. Quando a gente fala de fim dos tempos, aí eu acho que não tem distinção mesmo, porque próprio Jesus fala isso, que não há mais judeu nem gentil, nem mais ninguém. Aí quando fala de igreja, eu concordo que nós todos somos a Israel do Senhor. Aí quando fala de fim dos tempos, se você pensar fora isso, pode até ser que tenha essa distinção. Mas quando fala de fim dos tempos, eu concordo que é a igreja do Senhor, um povo só. Povo só. Que é todo mundo ali junto numa pancada só. E vamos para a glória de um jeito só. A carta de Paulo aos Romanos, ele fala muito isso, né? Qual a vantagem de ser judeu? Nenhuma. Né? Nenhuma vantagem. Qual a vantagem de ser israelita? Nenhuma. Nenhuma. Verdade. Isso, tá jóia. Mas é isso aí então, tá? Eu queria só pôr só para a gente saber que existem essas visões, existem essas maneiras diferentes de interpretar, né, os eventos aí, tá certo? Mas vamos orar então para a gente completar aí, depois do mês que vem a gente continua exatamente no 17. Quem que vai orar para a gente? Vamos ficar em pé para a gente orar para completar? Tipo a Vânia aqui. Olha, ninguém apresentou vocês, né? Olha, não apresentamos aqui visitantes, que é a Valdenísia, a Isa, a Vânia e o Toninho, tá? As duas irmãs da Val e o Toninho, o cunhado aqui. Pedir para a Vânia orar para nós. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Agradeço por cada irmão, pela vida de cada um, Pai. Agora, Deus, agradeço pela tua palavra, Senhor, que foi explicada aqui. E que possamos, ó Deus, estar sempre te buscando e aprendendo de ti, ó Pai. Obrigado por tudo, ó Deus. Fica conosco, com cada irmão aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço. Amém. Um bom domingo aí, até a noite.